Gente, essa é a minha terceira tentativa de gravar um vídeo sobre parto humanizado. A tentativa de uma mãe real tentando gravar esse vídeo. Então eu te peço, fica comigo aqui até o final, porque eu tenho muita coisa para te contar sobre o parto humanizado que talvez você não saiba. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque ao longo da minha gestação eu fui percebendo que muitas pessoas com as quais eu conversava, elas tinham ainda muitas dúvidas e faziam muita confusão com o parto humanizado. Inclusive, elas mesmas diziam o que era o parto humanizado e eu sabia que não era aquilo, até porque eu estava mergulhada, né, nesse mundo junto com toda a equipe que a gente decidiu contratar quando engravidamos. E eu percebi que a maior confusão com relação ao parto humanizado é que as pessoas achavam que parto humanizado é só você optar por ter um parto natural ou um parto domiciliar. Existiam essas duas confusões e na realidade não. O parto humanizado, ele nada mais é do que respeitar as vontades da mulher, ou seja, não significa só eu escolher ter um parto domiciliar, até porque o parto domiciliar ele envolve muitas outras coisas. O primeiro ponto é que a mulher ela não pode ter uma gravidez de risco, né? O segundo é que é importante que ela tenha uma equipe humanizada para atendê-la em casa, com todo o equipamento necessário, caso ela ou o bebê precise, né? E assim, eu não sou obstetra, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, né? Ainda não sou doula, mas eu tô compartilhando com vocês a partir da minha experiência, do que eu sei e do que é o parto humanizado pra mim, né? Porque eu acho que nada mais válido quando a gente passa pela experiência para poder falar sobre aquilo. Então, eu me aprofundei bastante, assim, e o parto humanizado ele foi uma semente plantada, inclusive pela minha obstetra, quando eu era adolescente, quando ela chegou pra mim e perguntou se eu teria interesse um dia, se eu gostaria de engravidar, e eu disse que sim. E na sequência ela perguntou mais ou menos, né, mais ou menos assim, né, qual que seria a via de parto, se eu gostaria de ter cesárea ou se era parto normal. E na época eu respondi que jamais eu iria passar pela dor do parto natural, né? O meu maior problema com relação ao parto era a dor, que era o que as pessoas ao meu redor tinham plantado sobre parto natural, né? E também porque a minha mãe teve uma cesárea eletiva, então ela não teve essa experiência de ter passado por um parto natural, assim como a minha avó teve 3 partos naturais, porém naquela época não era da mesma forma que é hoje, né? Então, para ter uma ideia, ela teve o bebê, os 3 filhos deitada, né? E a gente sabe hoje que sim, a mulher pode escolher ter essa posição, se essa for a escolha, a decisão dela e se for a posição mais confortável para ela. Porém é bem difícil, é mais raro a mulher ter nessa posição, porque se a gente for pensar vai até contra a gravidade, né? E quando o bebê vai passar ele deitado, ele ainda vai precisar fazer esse movimento, né? Para ir sair. Então se a gente tá, por exemplo, eu tive meu parto de pé, então a força da gravidade acaba auxiliando o bebê a sair, né? Então assim, o parto humanizado, em resumo, ele é respeitar as vontades da mulher, né? E hoje a gente precisa tomar muito cuidado, porque muito cuidado, e eu acredito que também se informar muito, né, com relação a esse assunto, porque o parto ele é um evento que é da mulher, né? Eu diria que é uma transformação tanto física quanto emocional, mental e espiritual, é algo bem visceral. Pela minha experiência, o parto humanizado, ele é a oportunidade que a mulher tem de se conectar com o próprio corpo, de redescobrir ou quem sabe até mesmo descobrir a sua própria força, né?
E essa força que eu digo não é a força física, porque o corpo por si só ele dá conta de fazer essa força. A gente não precisa fazer força nenhuma além, o corpo ele é perfeito, ele trabalha perfeitamente. Nós, mulheres, precisamos apenas nos entregar para essa força que já é nossa. Então eu acredito muito que o parto humanizado ele vem pra gente resgatar a nossa essência feminina e eu diria que é o primeiro passo pra gente trabalhar o respeito, né? O respeito pelo nosso corpo, o respeito por nós mulheres, o respeito pelas outras mulheres e eu gosto sempre de falar, as pessoas elas acabam também confundindo isso, né? Que a pessoa que opta pelo parto humanizado, ela é completamente contra a cesárea, ou que médicos que fazem parto humanizado, eles não fazem cesárea. E essa era uma pergunta muito recorrente durante a minha gestação. Ah, tá, mas a tua médica então ela não faz cesárea. Não, gente, a minha médica faz cesárea e inclusive todos os médicos que fazem parto humanizado, me corrijam, médicos que estão aí, que fazem o parto humanizado, se eu estou errada, eles fazem cesárea e aprendem a fazer cesárea porque essa é a opção que nós temos em caso de salvar uma vida, né? Se ela realmente for bem indicada. Acontece que hoje aqui no Brasil a gente tem mais de 50% dos casos, 50% das mulheres acabam tendo seus filhos através da cesárea e não por escolha própria, por falta de informação, por muitas vezes o médico mesmo minar a confiança da mulher. Infelizmente isso acontece e eu não tô aqui para falar de médico algum, até porque graças a Deus eu sempre tive eu sempre acabei indo com a mesma médica que fez o meu parto hoje desde a minha adolescência, então não tenho ninguém que eu possa falar, mas isso para quem não assistiu, até fica a dica, o Renascimento do Parto, que tem 1, 2 e 3, e se a gente for se informar apenas um pouquinho, a gente vai ver que isso é muito comum, né? Os médicos indicarem uma cesárea ou até mesmo só fazerem cesárea, né? Porque é muito mais prático, é muito mais cômodo, né? E infelizmente a gente hoje não tem um número muito grande de médicos humanizados, né? Aqui na cidade, inclusive para quem é de Blumenau, a gente tem um hospital que tem bons médicos, né? Que fazem parto humanizado, que respeitam mais as vontades das mulheres. Mas eu acho que essa é uma causa nossa e é por isso até que eu tô aqui compartilhando com vocês da minha experiência, né, filha? Da minha experiência com o parto humanizado, né, do que ele é, das perguntas que eu recebi ao longo da gestação, que recebo até hoje. E eu lembro também que uma das perguntas que me faziam era, tá, mas e tem que cuidar, né? Porque se não der pra tu fazer o parto normal, como é que o bebê vai nascer? Então, gente, se realmente fosse necessário e a gente precisa, como é que se diz? Assim, a gente precisa, esqueci a palavra, do corta essa parte. A gente precisa lembrar que o médico tá ali realmente para nos auxiliar caso necessário, né? Então, o médico ele fica apenas como um espectador, como um observador, para se a mulher necessite de alguma ajuda, porque hoje aqui a gente, infelizmente, o parto ele é tratado como doença e não como um evento natural da mulher. E a gente precisa lembrar da nossa essência, que a gente sabe parir, que o nosso corpo foi feito para isso e que muito mais que isso, você acredite ou não, as mulheres elas gostam de parir. E isso eu vivi na minha pele, sabe? É a minha experiência. Eu passei pela dor do parto, dói demais, gente. O parto humanizado ele não vai fazer com que você não sinta dor,
mas o parto humanizado, ele vai te preparar para passar por isso. Ele vai te empoderar se você tiver uma boa equipe para passar por isso. E eu acredito que o que a gente precisa mudar na nossa sociedade é justamente essa relação com a dor que a gente tem. A dor do parto não é a mesma dor que você passar uma faca no teu braço ou alguém te agredir. Não, a dor do parto, ela é necessária porque você está trazendo uma vida aqui para a Terra. Imagina, você está sendo um portal, um canal. E muitas vezes a gente associa essa dor com o sofrimento. E ao longo das consultas pré-natais, e que diga-se de passagem, o pré-natal eu diria que é a parte mais importante para você passar pelo parto, um bom preparo, não só físico, mas mental, porque na minha opinião o parto ele é muito mais emocional do que fisiológico. A nossa mente e o nosso emocional trabalham para que o nosso corpo possa parir, né? Para que o nosso bebê possa nascer. Tanto é que o parto ele é um rito, né? Ele é um rito de passagem. Um rito de passagem para essa alma, para esse bebê que está vindo para o mundo, tanto quanto um rito de passagem para essa mulher que está saindo de um papel de só mulher para um papel de ser mãe também, né? E essa mulher que ela era antes também está se transformando, se reinventando diante desse ritual, né, que acontece. O parto humanizado, pela minha experiência, ele também envolve não só o trabalho com a mulher, mas com a família em si, né? Com o homem, com o marido, né? Que precisa ser uma rede de apoio, que é um apoio muito importante no dia do parto, né? Então, o parto humanizado, ele consiste em você ter um acompanhante no dia do parto, de preferência ter uma doula também, e a doula, ela tem um papel fundamental, que é dar o apoio físico e emocional para essa mulher. E assim como no renascimento do parto, para quem já assistiu, ou se você não assistiu, fica a dica também, teve uma doula que disse, se eu não me engano, que o papel da doula é a intervenção mais natural que você pode ter durante um parto, e que talvez se você tiver uma doula você nem precise recorrer às demais intervenções, né? Sejam elas mais naturais ou as hospitalares. O meu caso foi esse. Como eu fui muito bem preparada, como eu tive esse apoio físico, psicológico, em nenhum momento me passou pela cabeça eu pedir uma intervenção hospitalar, como por exemplo uma analgesia, ocitocina, né? Enfim, por aí vai, né? Então, eu acho que é isso. O parto humanizado, ele vai muito além de somente ter um parto natural. E outra coisa importante também, que eu não falei nesse vídeo, é que muitas pessoas acham que uma cesárea não pode ser humanizada e estão completamente enganadas, porque você pode optar, por exemplo, em ter um parto humanizado, e se essa ainda for a sua vontade, porque o parto humanizado ele preza em respeitar a vontade da mulher, você pode sim ter uma cesárea humanizada com a tua equipe médica, né? Mas cabe dizer que à medida que você vai se aprofundando nesse tema, parto, que é um tema que eu diria que é pertinente a todas nós mulheres, homens, qualquer pessoa, né, qualquer ser humano, porque se trata do nosso nascimento, se trata na vida na Terra, e principalmente se trata da forma como nós estamos criando e colocando pessoas no mundo, pessoas na nossa sociedade. O parto humanizado, ele é trazer crianças, bebês de forma mais gentil, mais amorosa no mundo, né? Permitindo que... E assim, né? Abre parênteses, eu não tô dizendo que uma pessoa que vai ter o seu parto via cesárea, né? Ou que não teve um parto humanizado, ela não trouxe uma criança
de forma amorosa ou que ela não ama o seu filho, né? Porque a gente tem que tomar cuidado muito com a interpretação que as pessoas vão ter aqui. Não é isso, mas a questão é que você permite que aquele bebê ele passe por tudo aquilo que ele precisa passar, assim como a mãe, né, passe. Então, para que o trabalho de parto aconteça, o teu bebê ele precisa estar com o pulmão dele completamente pronto, né? Ele vai dar um sinal, digamos assim. Eu também não sou muito especialista, estou compartilhando o que eu lembro. Ele vai dar um sinal para o corpo da mulher iniciar as contrações. Então, é muito mágico, né? Fora que a gente libera todo aquele coquetel de hormônios, que é conhecido como os hormônios do amor, a ocitocina, né? Até mesmo a adrenalina que a gente vai precisar liberar ao final do parto no expulsivo. O corpo, ele é capaz de fazer tudo isso sozinho, mas sempre alinhado, claro, com o nosso emocional e com a nossa mente, né? Então, eu não sei se faltou alguma coisa. Eu acho que a gente pode considerar que esse é o primeiro vídeo sobre o parto humanizado, um pouquinho do que de algumas dúvidas. E se você tem alguma dúvida com relação ao parto humanizado, com relação à minha experiência com o parto humanizado, deixa nos comentários aqui embaixo ou me manda uma mensagem no direct do Instagram para que eu possa responder e falar e que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, com a experiência realmente de uma mãe real que passou por isso, de uma mãe que tinha a ideia inicial de fazer um parto via cesárea por conta da dor. E eu acho que esse é um outro tema que a gente pode trazer aqui, a relação com a dor do parto, né? E é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco mais contigo, com você mulher, com você homem, com você família que está me assistindo. E se você ainda é gestante, quem sabe ainda dá tempo de você mudar a sua via de parto, caso você queira. E agora, ó, vida de mãe real, gente. Vem, filha, vem. Esse é o pacotinho que nasceu, né? De um parto humanizado, muito lindo, muito especial, né? E é isso, gente. Eu fico por aqui, porque agora eu tenho que atender a pequena Alice. Mas eu aguardo as sugestões de vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um beijo e até mais!